Povo, tudo bem com vocês? Vamos de Geografia 2, capítulo 13, Nordeste, Sertão e Meio Norte. No âmbito político, o sertão nordestino se caracteriza pela influência dos latifundiários e o inexistente colonialismo. Isto é a estrutura em que uma pessoa detém o poder político e econômico e exerce por meio do uso da violência e da troca de favores. No âmbito social, é marcado pela figura do sertanejo, voltado para o criatório e a ocupação do roçado, com roupas de couro, utilização do barro para a confecção de peças de olaria, como vasos e louças rústicas e de redes que lhe servem para descanso. Os açudes são numerosos na região, mas é necessária a transposição do Rio São Francisco para diminuir os problemas da seca na região. Os rios temporários são abundantes, mas pouco efetivos no processo de diminuição das consequências da estiagem. O Meio Norte, que inclui Piauí e Maranhão, é uma sub-região com problemas graves no âmbito socioeconômico. A extração do babaçu e da carnaúba é uma das principais atividades econômicas da região. Os rios perenes do Maranhão, Mearim, Grajaú, possibilitam o aproveitamento econômico para os cultivos agrícolas. A hidrelétrica de Castelo Branco ou Boa Esperança gera energia para a sub-região do Meio Norte. Para atender às necessidades específicas dos nordestinos dessas duas regiões, no quadro socioeconômico foram criados organismos públicos, tais como a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, associada ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas, Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco, Centrais Hidrelétricas de São Francisco e o Banco do Nordeste. Entretanto, os benefícios, quando conseguidos, têm normalmente a intermediação dos políticos locais que manipulam a distribuição dos recursos e transformam esses espaços em verdadeiros monopólios, sujeitos aos seus interesses particulares. Um dos fatores que explicam a seca no sertão é a ação ininterrupta dos ventos litorâneos para o interior do Nordeste pela chamada Chapada de Borborema. A falta do choque térmico pela diferença de temperatura e a zona de alta pressão atmosférica que se forma na região, repulsando o ar úmido, também são responsáveis pelo baixo índice de pluviosidade. A vegetação da Caatinga é adaptada ao clima semiárido que apresenta um longo período de seca. No período de chuva, geralmente entre dezembro e maio, os índices pluviométricos são reduzidos. O solo semiárido só se torna fértil quando recebe a umidade do período chuvoso. O plantio é trabalhado em nível de subsistência, voltado para atender à necessidade da população local. São comuns os cultivos de abóbora, aipim, milho, batata doce e etc. A produção mais qualificada associada à chegada de latifundiários na região fica por conta dos cultivos irrigados por gotejamento, que torna viável a fruticultura, principalmente nas faixas entre Petrolina, Juazeiro e Açu. A produção de uva com vistas à indústria vinícola exportadora, além de melão, acerola, abacaxi e caju, em larga escala comercial, destaca-se nessa faixa especial da produção agrícola nordestina. Sobre a população, em época de seca, ela se vê obrigada a fazer fluxos migratórios temporários, por motivos climáticos conhecidos como a transumância. Partem do sertão para a zona da mata no verão, retornando para o sertão no inverno, quando podem plantar o seu roçado e aproveitar alguns produtos para a subsistência. Em relação ao relevo, destaca-se no Meio Norte uma grande bacia sedimentar, a Bacia do Parnaíba, formando na região uma larga planície que vai do litoral ao interior. Existem ainda os planaltos e as chapadas dessa bacia. Já a vegetação, boa parte do sul do Meio Norte é dominada pelo cerrado, intercalado pela mata de cocais, típica da região. Na porção oeste encontra-se a floresta equatorial e a leste a caatinga. Mata de cocais é uma vegetação de transição constituída sobretudo por palmeiras, principalmente a carnaúba e o babaçu.
Essas duas palmeiras apresentam grande importância econômica para a região, servindo de complementação para a população de baixa renda que não obtém o suficiente para sua sobrevivência na agricultura. Carnaúba, típica do Cerrado, e dela são extraídos a cera e o óleo, que servem como matéria-prima à fabricação de ceras, velas, lubrificantes, entre outros produtos. O babaçu, predominante no Maranhão e no norte de Tocantins, é usado para fabricar um óleo presente em cosméticos e em aparelhos de alta precisão. Dele também se extrai o palmito. Em relação à agricultura, apresenta o cultivo de arroz como destaque para o Maranhão, no Vale dos Rios Mearim e Pindaré. A criação de gado ocorre nas áreas de Cerrado da Chapada. Há ainda a agricultura tradicional, cujos destaques são a cana-de-açúcar, o algodão nas grandes propriedades. O histórico desenvolvimento do Meio-Norte. Do século XVIII e século XIX, as guerras pela independência e a Guerra da Secessão, travadas nos Estados Unidos, obrigaram as indústrias de tecidos ingleses a buscarem matéria-prima, o algodão, em outros mercados fornecedores, o que estimulou a produção algodeira da região. Século XIX. Com a diminuição da procura pelo algodão brasileiro devido à normalização do quadro político estadunidense, estabeleceu-se no Meio-Norte um forte fluxo migratório em direção à Amazônia, durante o período do ciclo da borracha. Períodos até o meados de 1960. A economia da região tinha por base a criação de gado, a cultura algodeira, a exploração do babaçu e da carnaúba, a produção açucareira e a cultura do arroz, uma economia essencialmente agrária. Nos anos de 1960 e 1970, ocorreu uma modernização econômica com a implantação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Além do projeto Grande Carajás, o Maranhão tornou-se escoadouro da produção mineral, sobretudo de ferro, das minas de Serra dos Carajás. A implantação do projeto, porém, teve um grande impacto ambiental e provocou um conflito entre empresas, poceiros e indígenas pela posse de terras. Final da década de 1980, migrantes gaúchos compraram grandes extensões de terra do Cerrado abaixo do preço e num fenômeno semelhante ao ocorrido no oeste baiano. Aplicaram ali modernas técnicas de agricultura. Tal modernização promoveu uma grande produtividade latifundiária voltada para o mercado externo de soja, de frutas e de outros gêneros agrícolas. Vale ressaltar que esta área insere-se no cenário da expansão da nova fronteira agrícola. A sub-região possui industrialização mais forte e diversificada na região metropolitana de São Luís e na Grande Teresina. Ambas iniciaram seu processo de industrialização com a instalação de indústrias que constituem extensões dos projetos de exploração mineral da Amazônia, sobretudo aquelas diretamente ligadas à produção ferrífera do Grande Carajás. O nosso capítulo 14 também vem falando sobre o Nordeste, o problema da seca e a questão da transposição de águas. Para compreender a ocorrência da seca no sertão, requer uma análise do plano físico, econômico, político deste espaço. A manutenção de uma estrutura fundiária marcada pela concentração de terras, em associação à ocorrência das secas, leva pequenos produtores a migrarem para a sub-região da Zona da Mata em busca de trabalho e sobrevivência. No plano econômico, o sertão é considerado equivocadamente como uma terra improdutiva. Contudo, a baixa produtividade desta região está associada à condição de privilégio dos latifundiários, que, ao serem beneficiários na obtenção do capital necessário à recuperação da terra, impossibilita um contexto competitivo de mercado, tornando obsoletos o mercado e o turismo na região. No plano político, o voto de cabresto é o controle eleitoral em algumas áreas do sertão, que se tornam incompatíveis com os níveis crescentes de urbanização no Nordeste do Brasil.
A ocupação do interior nordestino com a pecuária extensiva tinha objetivos específicos para os colonizadores portugueses. Um deles era a expansão das Tordesilhas, com o cercamento de terras, o que favoreceu a formação de grandes latifúndios improdutivos no sertão nordestino. No entanto, o povoamento disperso ficou garantido com base para a expansão de outros povoados na sub-região. A concentração fundiária, associada à dinâmica política da região, impediu a melhor distribuição de terras no sertão. Grandes senhores de terras criavam seus poços e açudes, sendo muitos deles beneficiados por vantagens competitivas oferecidas por parte dos governos federal, estadual e municipal. Indústria da seca. Definiu-se então a estratificação social, política e econômica do sertão nordestino. De um lado, os coronéis, com grande poder político e financeiro na região. Do outro lado, pequenos proprietários sem condições mínimas de subsistência e, em muitos casos, submetidos à exploração por parte do grande proprietário e à seca. Este quadro é refletido nas habituais migrações de transumância, isto é, aquela em que os sertanejos migram do sertão para a zona da mata durante a estiagem, retornando aos seus locais de origem ao final da seca, além de confirmar a dependência financeira da população mais pobre, que para sobreviver é obrigada a se deslocar temporariamente. Essa condição permaneceu como característica comum no sertão nordestino, a qual somou-se o êxodo rural da região Nordeste. As consequências da seca se inserem nas condições sociais sofríveis da população mais pobre, com menores chances de trabalhar para a própria subsistência com o mínimo de dignidade. Ademais, o voto do cabresto ratifica o domínio político e a forte influência do poder dos donos das terras nas sub-regiões nordestinas, além do monopólio econômico e territorial que os coronéis ainda exercem em cidades do interior nordestino. Desde 2007, no governo presidente Lula, por meio do Ministério da Integração Nacional, estabeleceu-se o Plano de Transposição do Rio São Francisco, para solucionar em parte a questão das secas no interior nordestino. Os estados envolvidos na transposição são Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Com a captação de 1,4% do vazão do rio, pode-se executar efetivamente a obra, cujo custo foi avaliado inicialmente em 4,5 bilhões de reais, com a previsão do término para 2010. Em nova avaliação, a obra passou a custar 8,2 bilhões de reais, com a previsão do término previsto para 2017, o que também não ocorreu. A estimativa é de que a obra beneficie mais de 12 milhões de pessoas, fixando o maior número de habitantes nas áreas dos interiores do Nordeste. O projeto tem 477 quilômetros de obras lineares, 4 túneis, 14 aquedutos, 9 estações de bombeamento e 27 reservatórios. Uma análise necessária sobre os problemas envolvidos na transposição deve incluir alguns itens importantes. A não recuperação das nascentes por meio de reflorestamento das matas ciliares e do bioma da Caatinga pode diminuir o volume total de água do rio. Por isso, a transposição é viável desde que se faça a recomposição das nascentes. O redirecionamento de 1,4% do manancial de água do final do rio para a faixa setentrional não afetará o volume do rio, caso este seja recuperado. A salinidade que ocorrerá será de pequeno volume e não afetando o quadro geral do rio. Os volumes de água utilizados para lavoura, pecuária, população ribeirinha e hidrelétricas são infinitamente maiores do que os utilizados para a transposição. As principais vantagens da transposição são: geração de empregos para a região com as obras de transposição, o aumento do volume agrícola produzido na região com novas áreas irrigadas,
fixação de população no Nordeste, evitando-se a transumância e o êxodo rural, melhoria na qualidade de vida para a população do interior nordestino, alívio dos problemas da seca para a população no quadro geral e possibilidade de atração de novos investimentos para a região. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários, façam os exercícios e até o próximo vídeo.